Namastê, amigos e amigas, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual e também todos os ouvintes que acompanham a Rádio Esotérica FM. Está se iniciando mais um programa da série Lux Esotérica, com a minha apresentação de Osmar de Carvalho. Eu sou o coordenador da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. Mas como sempre, iniciamos este programa pronunciando o mantra da vida una, trazendo as influências dos grandes mestres da Fraternidade Branca para esse trabalho, para que possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Então, a todos os nossos amigos e amigas ouvintes que quiserem assim fazer, vamos nos relaxar, deixando o nosso corpo mais descontraído, respirando lenta e profundamente, apaziguando as nossas emoções, e vamos procurar internalizar, compreender e realizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. Uma vez mais, uma boa noite aos amigos e amigas que estão nos acompanhando ao vivo aqui no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira aqui na Esotérica FM, sempre ao vivo, trazendo para vocês, ouvintes, estudos comentados de textos de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e de aspectos da espiritualidade humana, sempre aqui acrescentando os nossos comentários e fazendo valer aqui o lema da Rádio Esotérica FM, que traz para vocês muito boa música e sabedoria para a sua alma. E nesses dias nós temos estudado aqui e continuamos a estudar o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, grande ocultista, teósofo, bispo da Igreja Católica Liberal, que escreveu mais de 40 livros no século passado e legou à humanidade realmente uma mensagem muito interessante, muito bonita, traçando realmente um perfil, né, da vida esotérica, da vida oculta, pois Leadbeater era um grande clarividente e uma pessoa que dedicou a sua vida à espiritualidade e a busca espiritual de todos aqueles que entraram em contato com a sua obra. E o livro O Lado Oculto das Coisas, ele é dividido em muitos tópicos interessantíssimos que tratam de aspectos, né, do lado oculto de muitas coisas que acontecem na nossa vida, e é a nossa satisfação aqui receber a audiência de vocês, caros ouvintes que estão nos acompanhando hoje, 43 amigos espalhados por todo o Brasil e também do exterior que estão nos acompanhando ao vivo. E hoje nós vamos tratar de dois temas, né? Um deles será como nós somos influenciados através de uma operação cirúrgica, e no segundo bloco do nosso programa nós vamos tratar das influências ocultas que ocorrem quando nós comparecemos a uma conferência, a uma palestra,
sempre é uma oportunidade da gente estudar e estar realmente ao par desses assuntos que realmente são muito interessantes e podem contribuir muitíssimo para a nossa caminhada, para a nossa evolução espiritual. Então, nós vamos trabalhar em cima desses dois tópicos no dia de hoje, buscando sempre também acrescentar os nossos comentários, aquilo que nós pudermos acrescentar a esses temas. E com relação à cirurgia, né, que é algo que hoje está bastante comum dentro da medicina, né, uma intercorrência que nós podemos ter dentro da evolução da nossa vida, de termos alguma doença, algum problema físico que necessite de uma intervenção cirúrgica, né? Então há aspectos ocultos a serem considerados aí, e nós vamos primeiramente ler aqui os comentários do Leadbeater a esse respeito, depois vamos também fazer os nossos comentários, né? Então o Leadbeater menciona o seguinte, né, sobre uma operação cirúrgica e como nela também há um lado oculto, né? Nos fala Leadbeater: nestes dias de triunfo da cirurgia, não é raro acontecer que uma pessoa precise submeter-se a uma operação. Tem esta um lado oculto, de extensão menor que o de muitos outros acontecimentos, porque o uso da anestesia afasta inteiramente o homem do seu corpo físico. Mas, até mesmo nessa ausência, ocorre muita coisa de interesse para ele, e faz-se conveniente anotar e lembrar, tanto quanto possível, o que se passa. É tarefa difícil de o fazer, mais difícil que trazer para a memória o que se vê no mundo astral, pois o que a anestesia faz sair é a parte etérica do homem físico, e como o duplo etérico é apenas uma porção do corpo físico, não representando um veículo perfeito, em geral não pode o homem trazer por seu intermédio uma lembrança nítida das experiências, né? Porque realmente o fenômeno que acontece na anestesia é que essas substâncias acabam por repelir, né, a camada energética que há sobre o nosso corpo material, né? Camada essa que se convencionou chamar de duplo etérico, né? Ou que os espíritas convencionaram chamar de perispírito, né? E que hoje já pode ser evidenciado, né, por meio do efeito corona, né, que é um efeito que se dá nos campos elétricos. Já se pode fotografar a influência desse duplo etérico sobre o campo elétrico, né? E aí, através dessa influência, se pode fotografá-lo. E aí, se há uma foto que normalmente se tira das pontas dos dedos, né, das nossas mãos, e aí surgem várias cores, né, através dessa fotografia Kirlian, né, que foi desenvolvida por um cientista russo. E aí realmente se comprova que essa camada energética está realmente sobre o nosso corpo, e o anestésico ele faz com que haja um deslocamento desse duplo etérico, né, nos momentos da cirurgia. Então isso causa uma completa anestesia e uma incapacidade para que as informações nervosas sejam transmitidas corretamente, né? Mas também esse efeito pode ser obtido por intermédio da acupuntura, né? Na China é muito comum até se fazerem cirurgias utilizando apenas a aplicação das agulhas nos pontos e meridianos específicos, causando também a analgesia, né, que permite a intervenção cirúrgica. Agora, no Ocidente, prevalece a utilização de anestésicos, né? E o Leadbeater também acrescenta aqui: recordo-me de um caso dessa natureza no qual o paciente me pediu que o auxiliasse.
Ele estava muito interessado no lado oculto da operação e ansioso por lembrar-se de tudo o que possível fosse. E colocaram-no na mesa de operação e lhe foi administrada a anestesia. Quase que imediatamente o homem ergueu-se em seu corpo astral, reconheceu-me e movimentou-se na sala em minha direção, com uma expressão de viva satisfação estampada na face, visivelmente radiante por encontrar-se consciente no mundo astral. Mas num instante saiu do corpo físico uma grande nuvem de matéria etérica, por efeito da anestesia. Essa nuvem envolveu todo imediatamente, e eu podia ver a expressão de sua fisionomia transformar-se pouco a pouco até converter-se em uma máscara. Quando, 2 dias depois, me foi permitido vê-lo novamente, sua lembrança do que acontecera confirmou o que eu havia visto. Ele se recordava de haver se levantado, recordava-se claramente de ter me visto no outro lado da sala e de sentir-se muito contente com o que lhe parecia tão real. Dirigira-se então para onde eu me encontrava, mas não chegara ali, e nada mais soube até voltar para o corpo 1 hora depois, quando terminou a operação. Senti naquela ocasião como seria de utilidade para a cirurgia que os 2 médicos que a realizaram fossem dotados da faculdade da clarividência. Eles administraram ao paciente uma dose excessiva de anestesia, chegando quase a separar de todo o seu dupletérico, em vez de apenas uma parte, como era a intenção. Conforme observou de modo incisivo o meu companheiro clarividente, mal deixaram o suficiente para cobrir metade de uma pequena moeda, e a consequência foi que o paciente se aproximou perigosamente da morte, tornando-se necessário bombear muito oxigênio para os pulmões a fim de o fazer retornar à vida. E continua no seu comentário. Poucos anos atrás, uma visita ao dentista significava geralmente uma pequena operação, na qual o paciente passava por uma experiência algo semelhante, mas de duração muito mais curta, devido à administração de óxido nitroso, e então se produziam muitos fenômenos curiosos. Meu livro Sonhos, do Leadbeater, apresenta exemplo nesse sentido, com anestesia local hoje empregada. Com anestesia local hoje empregada, o dentista pode executar seu trabalho sem a administração de gás e, consequentemente, as experiências relacionadas com a operação são de natureza menos ocultas, Ou seja, aí esses comentários que o Leadbeater faz, visam falar sobre o efeito do anestésico sobre o dupletérico da pessoa, que realmente causa essa não só a analgesia no corpo físico, mas causa também o deslocamento da parte energética, Se for uma anestesia local, ele desloca só essa parte local do dupletérico, E aí a pessoa não sente nada naquele local. Agora, no caso de uma anestesia geral, o que se vê realmente é o deslocamento da maior parte do dupletérico, E isso realmente expõe a pessoa a uma situação de quase morte, Porque realmente o que, do ponto de vista espiritual ou clarividente, a pessoa está realmente morta ou está desligada, espiritualmente, energeticamente do seu corpo físico, quando realmente não há mais conexão do dupletérico com o corpo material, E realmente a anestesia geral provoca isso de uma maneira muito próxima. É necessário
como realmente os médicos fazem nos seus procedimentos, controlar a pressão arterial, o batimento cardíaco, os demais sinais vitais, para que, se a pessoa começar a ter sintomas, né, sinais de que vai perder o tônus muscular, a sua capacidade cardiorrespiratória, tem que ser administradas outras drogas para controlar a pressão, para acelerar o pulso cardíaco, né, impedindo assim a pessoa de falecer, né? Mas não raro, né, e praticamente sempre acontece isso, essa anestesia provoca não só o torpor, né, a analgesia, mas também provoca a projeção astral, né? Foi o que aconteceu com essa pessoa que Leadbeater acompanhou, né? E eles tinham combinado previamente de que eles iriam se encontrar no plano astral, né? O Leadbeater estaria ali presente astralmente, né? E ao tomar anestesia, automaticamente aquela pessoa teve a projeção astral e ele realmente percebeu a presença do Leadbeater naquele ambiente. Mas como Leadbeater também comentou, é muito difícil impressionar o cérebro físico com as experiências do astral, né? Porque existem realmente bloqueios naturais, né, que não estão lá por acaso, que impedem que nós recobremos essa memória do que acontece verdadeiramente no plano astral. Porque quando nós estamos dormindo, nós praticamente temos uma vida paralela no plano astral, a não ser que nós estejamos realmente muito cansados e fiquemos pairando, né, com nossos corpos astrais por cima ou próximo do corpo físico. Em condições normais, né, poucos minutos após nós dormirmos, nós já estamos projetados no plano astral, que é um mundo realmente onde nós temos também a nossa vida, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não se recorda do que acontece no plano astral. Primeiro, porque ele tem realmente características específicas, né? O plano astral, ele tem uma dimensão do espaço a mais do que o plano físico. Então, para o nosso cérebro físico entender o que acontece no plano astral é muito difícil e normalmente essa informação não chega até o cérebro porque existem bloqueios específicos nos chakras, né, que realmente impede que essa informação astral, e aliás não é uma informação qualquer, mas é uma informação com uma carga muito intensa, né, porque quando nós estamos libertos do nosso corpo físico, nós vivemos emoções dezenas de vezes mais intensas do que daquelas emoções, aqueles sentimentos que nós temos quando nós estamos no corpo físico. Porque o plano astral é o plano das emoções, né? E ali os sentimentos são muito amplificados, né? Daí que realmente a pessoa que tem esses bloqueios, né, rompidos, né, e isso acontece pelos mais diversos fatores, né, através do consumo de álcool, através do consumo de drogas, e há pessoas que fazem também até o desenvolvimento psíquico por meios não apropriados, né, rompendo a chamada tela etérica que existe sobre os chakras, né? A pessoa então passa a receber uma série de influências do plano astral que não, muito raramente, leva a pessoa a ter muitas visões, a ouvir vozes e ter realmente a mistura de informações na sua consciência, e isso não raro leva a pessoa à loucura, né? Basta ir a um sanatório qualquer que vocês vão ver e vão encontrar pessoas que relatam as coisas mais absurdas
que na verdade são percepções não só da sua psique, do seu eu interno que pode estar confuso, mas são realmente informações do que está acontecendo no astral, né? Mas quando a pessoa faz uma cirurgia, realmente fica facilitada essa projeção e provavelmente a anestesia rompe por alguns instantes também essa barreira etérica. Então há pessoas que têm intensas experiências de quase morte, né? Realmente se projetam, encontram com pessoas, com parentes já falecidos, né? Ou então se encontram com pessoas que estão assistindo também a sua cirurgia, né? E no caso aí que o Leadbeater relata, realmente eles haviam combinado realmente isso, né? E em muitos casos também acontece a morte, ou também o que está sendo muito relatado hoje, as pessoas que chegam naqueles estados né, próximos à morte, né, devido à sua própria doença, suas próprias enfermidades, ou então as intervenções cirúrgicas que realmente afetam por demais o funcionamento do duplo etérico, que muitas vezes pode já estar bastante combalido, né, enfraquecido pela própria doença, pela internação. Então se facilita muito ali naquelas condições o desencarne, né? A pessoa pode ter o desenlace. Mas há pessoas que ficam no meio do caminho e vão e voltam, e aí hoje existe uma extensa literatura sobre essas experiências de quase morte, né? Onde a pessoa começa a sentir e tem uma experiência direta de que a vida continua do outro lado, né? E realmente tem lá as suas características, e existem tantos habitantes, né, do outro lado quanto existem aqui desse nosso lado. E essas experiências de quase morte normalmente são experiências bastante transformadoras, né? Porque as pessoas realmente sentem que as suas vidas tinham um objetivo errôneo, né? As pessoas muitas vezes eram muito apegadas à matéria, ou não confiavam, ou não sabiam, ou não tinham uma vida espiritual, ou a sua religião, ou coisa que o valha. E ao ter essa experiência direta de que com o final do corpo existe um prosseguimento da vida, num plano inclusive muito mais energético, muito mais vívido, brilhante, né? Esse nome astral ele é dado a esse plano justamente porque a matéria é intensamente brilhante. É dia no plano astral 24 horas, né? E aliás não tem como você saber o horário lá, porque você não enxerga, não há pontos de referência como nós temos o dia e a noite para nós calcularmos o tempo. O plano astral é aberto 24 horas, né? Tudo fica ligado, ninguém dorme, né? É realmente uma coisa muito intensa. As emoções no plano astral são extremamente vigorosas, né? E muitas pessoas, quando têm esse desencarne, né? Se elas ficarem apavoradas, né? Se elas tiverem medo do que está acontecendo, realmente isso causa um problema sério, porque, como eu já disse, as emoções no plano astral são dezenas de vezes mais intensas. Então, a coisa mais amedrontadora, o medo mais forte que nós temos aqui, quando nós estamos investidos no corpo, não é nada se comparado a um pavor ou um medo sentido no plano astral, que chega realmente a dar até um blackout na percepção da pessoa. Ela se fecha completamente, inclusive quando a pessoa não tem mais o corpo físico, o corpo astral ele se reorganiza de uma forma completamente diferente, que não é o nosso assunto de hoje comentar isso, mas ele põe a sua matéria mais densa para o lado de fora e a pessoa fica sem perceber o que está realmente acontecendo, né?
Por isso que é necessário, no momento do desenlace, a pessoa estar tranquila, ser recebida, né? Ser lá no plano astral por pessoas queridas, por parentes ou pessoas que estão ali, auxiliares invisíveis, que estão tratando desse momento, né? Porque normalmente a pessoa ela é recebida, né? Quando a morte se dá dentro do planejamento, dentro de uma coisa que já era, que o próprio universo já se movimenta em relação àquele momento da morte, a pessoa normalmente é recebida na luz dos seres angélicos, né? É aí que se forma aquele chamado túnel de luz, né? Porque o chamado anjo da morte, que já começa a acompanhar a pessoa algumas horas antes do desenlace, né? Por isso que muitos clarividentes conseguem prever a morte iminente de uma pessoa, porque se você olha para uma pessoa e ela está sendo acompanhada, né, por um anjo que tem uma cor verde musgo muito intensa, né, que é a cor do anjo da morte, realmente essa pessoa já está com um ancinho no pescoço, já próxima realmente para o seu desencarne, por qualquer razão que seja, né? Só aquelas pessoas que falecem por acidentes ou por, né, mortes não previstas, né, que realmente não houve toda aquela movimentação, é que a pessoa surge no plano astral sem esse acompanhamento, e normalmente são as mortes mais complicadas, que a pessoa realmente sofre mais. Quando a pessoa quando ela morre dentro da época prevista por ela mesma, né, dentro da evolução da sua alma para morrer, normalmente ela é acompanhada pelo anjo da morte e também por pessoas afins que até meses, até anos antes já vão se acercando dessa pessoa quando ela vai desencarnar. Agora, só para encerrar esse assunto, e no segundo bloco nós vamos falar sobre as influências ocultas que ocorrem durante uma sessão de uma palestra, de uma conferência. Nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o karma, né, que está envolvido dentro de uma cirurgia, dentro de um tratamento médico, porque muitas pessoas nos indagam às vezes se o médico não está afetando ou desviando o karma da pessoa ao fazer um tratamento, ao oferecer um remédio, ao fazer uma cirurgia, um tratamento com a pessoa, né? As pessoas às vezes se indagam isso, né? Primeiramente, nós temos que verificar o seguinte, meus amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui no programa Lux Esotérica, que quando um problema energético, né, porque a doença é um problema energético, né, esse problema não se resolve nos planos espirituais, quer seja no plano mental e principalmente no astral. Quando não há mais solução, então ele se descarrega no duplo etérico e provoca um desequilíbrio físico e finalmente uma moléstia, uma doença, né? Então, quando ela chega até o plano físico e se introduz e se manifesta de uma forma mais ou menos violenta, então ela já praticamente esgota a sua energia, o seu percurso, né? Então ali a pessoa realmente pode ser curada e cabe ao médico realmente oferecer o tratamento, o remédio, ou o terapeuta que vai aplicar alguma técnica, pode aliviar esse sofrimento, mas cabe também ao médico ter uma ação extremamente impessoal, né? E porque realmente, principalmente no caso da cirurgia, aí se mexe com elementos kármicos um pouquinho mais fortes, porque o nosso corpo físico ele possui um duplo etérico
que tem ali um elemental que é chamado elemental físico, né? E esse elemental ele resiste a todo tipo de intervenção externa na sua estrutura, né? E se o médico, se o cirurgião, ao, né, cortar o corpo, né, introduzir ali instrumentos, né, subtrair órgãos, tecidos, né, fazer o que seja necessário nessa cirurgia, ele não tiver realmente uma impessoalidade muito grande, né, isso acarretará retornos kármicos para esse médico, porque realmente violar a integridade de um corpo físico, né, de uma pessoa, é uma das coisas que pode trazer mais karma para a pessoa do que qualquer outra coisa, né? Então, esse médico que realmente não trabalhar pelo amor à causa da saúde, não tiver essa impessoalidade que o leva a intervir de acordo com a necessidade, porque nós sabemos que hoje em dia a medicina, como qualquer outra atividade, vem se transformando num negócio, né? Ou seja, um negócio da saúde, e nós sabemos que há cirurgias que são feitas sem necessidade, existem até as chamadas cirurgias estéticas, que a pessoa faz exclusivamente por vaidade, não aquelas que a pessoa precisa realmente corrigir algum problema que proveniente de um acidente, alguma coisa. A pessoa vai fazer lipoaspiração, vai fazer cirurgia no rosto para tentar parecer mais jovem, né? Ou seja, é a vaidade, aqueles aspectos humanos mais, né, simplórios e realmente baixos, fazendo com que uma pessoa, né, venha a intervir diretamente na integridade do corpo. Então, aqueles nossos amigos que estão nos ouvindo, que são médicos, né, tenham cuidado aí, pensem bem que tipo de medicina e de cirurgia que vocês vão exercer, porque não é isento realmente de karma essas intervenções. Agora, com relação ao tratamento, aos remédios que curam, que normalmente é o próprio corpo que se cura, né? Os remédios, na verdade, eles só auxiliam ou reforçam as capacidades curativas do próprio corpo, né? E nós chegamos, caros amigos e amigas que estão nos ouvindo ao vivo, hoje nessa quinta-feira, dia 1º de outubro de 2009, são 21 horas e 34 minutos. Vamos fazer uma pequena pausa para nós tomarmos uma aguinha e vocês vão ficar agora com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, convidando aqueles que quiserem a nos apoiar na continuidade aqui dos trabalhos da Loja Esotérica Virtual e também das transmissões da Esotérica FM. É uma felicidade estar com vocês aqui no programa Lux Esotérica. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos ao vivo na sequência. Voltamos ao vivo, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual e amigos ouvintes aqui da Esotérica FM. Está acontecendo nesse instante o programa Lux Esotérica, que traz para vocês de segunda a sextas-feiras, aqui sempre às 21 horas na Esotérica FM, os estudos comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e temas ligados à espiritualidade humana. Estamos acompanhando, estudando juntos aqui temas do livro Lado Oculto das Coisas de Charles Webster Leadbeater. Agradecemos aí a grande audiência, chegando agora a 50 amigos que estão nos acompanhando ao vivo e também a todos aqueles que nos ouvem aí nos programas gravados que estão à disposição de vocês. Todas as edições aqui do programa Lux Esotérica estão no site da Loja Esotérica Virtual e também aqui na página da Rádio Esotérica FM. E agora nós chegamos a um tópico aqui
que são as influências ocultas que nós recebemos quando nós comparecemos ou quando nós proferimos uma palestra. Nós estamos numa conferência pública. Isso para nós que somos, sempre convidados para dar palestras ou para assistir conferências, sempre estamos aí participando. O que será que o Leadbeater tem para nos dizer a respeito dessas influências, né? E o Leadbeater nos fala o seguinte aqui no seu livro, O Lado Oculto das Coisas. Em um dos capítulos anteriores, ocupamos-nos das consequências que decorrem do ato de ir-se à igreja. Vamos agora tratar do lado interno da assistência a uma conferência. Também é um comício político, a uma sessão espírita ou uma prédica de renovação religiosa. São outros tópicos aí que nós vamos tratar nos programas subsequentes, né? Hoje nós vamos falar aqui mais sobre a conferência, sobre a palestra. De todas essas formas de emoção, é a conferência, ou palestra, geralmente a mais suave, né? Embora dependa até certo ponto do seu tema. Quase sempre há muito menos uniformidade na audiência de uma conferência do que em uma assembleia religiosa na igreja, né? Existem muitos e mais acentuados pontos de semelhança entre os que adotam a mesma crença religiosa do que entre os ouvintes interessados em uma conferência sobre algum assunto particular. Ouvintes que podem provir de camadas diversas e também pertencer a vários tipos diferentes de estratos humanos acorrem a essas palestras. Ainda pode, no momento, haver um laço comum que os reúna, o laço do interesse por determinado assunto. E, no entanto, por díspares que sejam suas mentes, uma parte delas está sendo posta em atividade em todos eles, no mesmo sentido, o que dá lugar a certa harmonia superficial. E por que o estudante de teosofia ou de esoterismo tenha frequentemente que proferir conferências, assim como ouvi-las, será talvez conveniente não negligenciar de todo aquele lado do assunto, mas atentar em que, se o conferencista deseja efetivamente interessar os corpos mentais de sua audiência, deve ter primeiro uma ideia clara e definida do assunto a ser transmitido por seu próprio corpo mental. Quando ele pensa corretamente sobre as diferentes partes do seu tema e se esforça por apresentá-las ao público, está criando uma série de formas de pensamento, formas de intensidade fora do comum por causa do esforço empregado. E se depara com uma excelente oportunidade, já que sua audiência deve achar-se em condições sumamente receptivas. Os ouvintes se deram ao trabalho de comparecer com o objetivo de ouvi-lo discorrer sobre esse particular assunto, e é, portanto, de supor que estão predispostos a ouvir. Se em tais favoráveis circunstâncias ele falha em se fazer entender, é porque suas ideias não estão perfeitamente claras. Uma forma de pensamento imperfeita e indefinida não exerce senão uma impressão superficial, e assim mesmo com muita dificuldade. Uma forma de pensamento elaborada com nitidez e precisão obriga os corpos mentais da audiência a esforçarem-se para reproduzi-la. Os reflexos serão quase invariavelmente menos precisos e menos satisfatórios do que a forma pensamento que os originou. Mas se os contornos desta forem suficientemente definidos, a ideia será comunicada em termos razoáveis, se forem apagados e indistintos.
é muito provável que as reproduções fiquem de todo em todo irreconhecíveis, né? E também, por vezes, recebe o conferencista uma assistência inesperada. Aí vem realmente o comentário sobre o lado oculto da palestra. A circunstância de que deve ele concentrar-se em determinado tema atrai a atenção de entidades desencarnadas que porventura tenham interesse na matéria. E então a sua audiência não raro inclui um número maior de habitantes do mundo astral que do mundo físico. Isso realmente é uma realidade muito grande, principalmente quando você está falando para uma audiência pequena, né? Muitos deles vêm simplesmente ouvir como fazem seus irmãos do plano físico. Mas acontece às vezes que um dos atraídos conhece o assunto mais do que o autor da própria conferência. Neste caso, ele colabora por meio de sugestões e ilustrações. Podem chegar ao conferencista por vários modos. Se esse é clarividente, verá as novas ideias e ilustrações que seu ajudante está materializando diante dele em matéria mais sutil. Se não é clarividente, será preciso que o ajudante faça gravar as ideias em seu cérebro. Então é possível que ele, o expositor, imagine que sejam suas próprias ideias. Nem sempre o ajudante está desencarnado ou está apenas temporariamente, ou seja, a pessoa pode estar projetada no plano astral e ouvindo a palestra e tentando influenciá-la, né? Então, nem sempre o ajudante está desencarnado ou está apenas temporariamente, o que faz parte das tarefas que os auxiliares invisíveis costumam chamar a si. Em certos casos, é o ego, né, o eu superior, a alma do conferencista, que se manifesta por uma curiosa forma exterior. Por exemplo, tenho ouvido do maior dos oradores vivos da atualidade, e aí ele estava, na verdade, se referindo à doutora Annie Besant, né, que enquanto ela está pronunciando uma frase em sua conferência, habitualmente vê à sua frente a próxima sentença materializar-se no ar, em 3 formas diferentes, entre as quais escolhe a que considera melhor. Deve ser isso trabalho da sua alma, embora pareça algo difícil saber por que é adotado esse método de comunicação, uma vez que, afinal de contas, é o ego que está produzindo a conferência por intermédio dos órgãos físicos. À primeira vista, parece que seria fácil, ou talvez mais fácil ainda, a própria alma escolher a forma, imprimindo-a somente ela na matéria inferior, e então fazê-la chegar ao cérebro diretamente ou materializá-la no ar, não é? Passando do conferencista aos ouvintes, podemos notar que é possível a estes últimos, né, os ouvintes, darem ao orador uma grande ajuda ao seu trabalho. De alguns membros antigos de uma loja, né, loja teosófica, loja maçônica, ouvimos dizer às vezes que não julgaram necessário comparecer a determinada reunião porque a palestra versava de assunto com o qual já estavam bem familiarizados. Passando ao largo a dose de presunção implícita na declaração de que alguém pode estar perfeitamente a par de um ensinamento, não é correto dizer que a presença de um membro seja inútil por já conhecer a matéria. Observação em sentido oposto estaria muito mais próxima da verdade. Conhecendo tão bem o assunto, poderá igualmente contribuir com formas, pensamentos claras e eficientes a respeito dos diversos aspectos da questão,
e por esse meio coadjuvar consideravelmente o conferencista em transmitir à audiência o que ele deseja, né? Quanto maior o número de pessoas presentes a uma conferência e tenham completa compreensão do seu assunto, do seu objeto, mais fácil para aqueles que ainda o não conhecem será obter uma noção clara a seu respeito. O conferencista, portanto, será certamente auxiliado com a presença dos que conhecem a pleno o mesmo assunto. Pode também ser muito ajudado ou atrapalhado pela atitude com que se comporta a audiência. Esta, em geral, é uma atitude amigável, pois a maioria dos presentes a uma conferência aí comparecem porque estão interessados no tema e desejam aprender alguma coisa sobre ele. Às vezes, porém, aparece um ou dois cujo objetivo principal é criticar e sua presença em nada ajuda, né? Pelo contrário, né? Realmente atrapalha, né? Esse tópico realmente é muito interessante, caros amigos ouvintes aqui do programa Lux Esotérica, porque todos nós que estamos nessa busca, né, por informações espirituais, participamos desta ou daquela ordem esotérica, né, seja a maçonaria, a Rosa Cruz, a Sociedade Teosófica, a um centro espírita, a nossa igreja, o nosso centro filosófico, e nós sempre estamos ali a assistir aulas, né, palestras, conferências, ou a comparecer a ofícios religiosos onde há o sermão. Isso é um fenômeno humano de comunicação muito importante, né? Porque nós sabemos que há uma grande diferença entre nós pegarmos um livro, lermos um texto e ao assistir uma aula, quão diferente que é receber essa instrução diretamente de uma pessoa que sabe, uma pessoa que já estudou, que vivenciou muitas vezes essa matéria. Porque a conferência, isso não foi comentado pelo Leadbeater, né? Mas eu acho importante dizer, a conferência ela é um fenômeno não só de comunicação, mas principalmente um fenômeno motivante, um fenômeno astral, um fenômeno de emoções, né? O conferencista normalmente, se é um bom conferencista, ele causa principalmente no nosso corpo emocional a vontade de estudar e de conhecer o assunto que está sendo exposto, né? Há oradores que realmente são mestres nisso e são dotados de um intenso carisma pessoal que fazem com que as audiências realmente fiquem extremamente emocionadas, extremamente motivadas com o que é dito. Isso é que é a grande diferença da leitura, do estudo, que traz obviamente muito conteúdo intelectual, para uma palestra. A palestra ela é normalmente motivante, né? Porque o fenômeno da voz é um fenômeno que afeta claramente, diretamente as nossas emoções, né? Assim como a música, né? E não por acaso eu estou aqui dirigindo palavras a vocês no intuito de realmente animá-los a estudarem, a procurarem aprofundar esses temas. Por isso que nós estamos lendo alguns tópicos do livro do Leadbeater e comentando. Mas há todos esses fenômenos que ele comentou, né? Começando de trás para frente, há audiências que realmente auxiliam muito ao orador, e as técnicas de oratória nos informam que realmente as audiências, né, os auditórios, o conjunto de pessoas que está ali para ouvir uma aula, normalmente eles querem o sucesso do orador. Eles querem que ele se comunique bem, que ele transmita o seu recado, a sua mensagem, e realmente as plateias torcem para que o orador seja efetivo, para que essa palestra seja
essa palestra ou conferência, ou sermão, o que seja lá o que for, que ela seja realmente uma oportunidade de aprofundamento, de enriquecimento e de elevação espiritual, né? Porque em certos momentos da conferência se atinge uma ligação tão intensa, né? Que é uma ligação emocional muito grande entre o orador, o comunicador e a plateia, que realmente é um fenômeno espiritual, é um contato da aura do orador que se expande, como Leadbeater coloca, as ondas, né, as formas astrais e mentais que são geradas durante uma palestra, elas são muito mais intensas do que numa conversa pessoal, porque ali estão todas as pessoas, né, mandando energias e recebendo energias, então há uma amplificação. E ainda há esse fenômeno secundário aí que o Leadbeater comenta, que é um lado oculto das palestras, que muitas pessoas também vêm para assistir, para ouvir, né, e para sentir a palestra também do outro lado da vida. Ou seja, uma pessoa que está dando uma palestra, está fazendo, dando uma aula ou fazendo um sermão numa igreja, ele também está se comunicando com o mundo dos mortos, com o mundo daquelas pessoas que estão do outro lado da vida, e talvez essas pessoas até compreendam ou sintam mais intensamente essa palestra do que nós que estamos aqui, porque para as pessoas que estão no astral, não é bem as palavras que são ouvidas, mas também as cores, as vibrações, né? Cada vez que um pensamento é emitido, que um argumento é colocado, são emitidas cores, vibrações que formam um outro espetáculo totalmente diferente que nós não vemos com os nossos sentidos, né? Daí que realmente esse tipo de comunicação sempre existirá, porque é um fenômeno humano muito intenso. E com relação ainda às plateias, né, é impressionante realmente como certas plateias auxiliam o orador a passar a sua energia, os seus argumentos, a sua mensagem, porque as pessoas realmente se colocam numa postura receptiva, né, e realmente recebem de muito bom grado essa mensagem. Agora há aqueles ambientes, aquelas situações onde a plateia bloqueia, né, o orador, e eu tenho uma certa experiência nisso, né, tanto do lado bom quanto do lado negativo. Realmente há plateias que não querem te ouvir, não estão muito interessadas no que você está falando, por uma série de situações, porque às vezes a pessoa que te convida para dar a palestra está interessada no assunto, mas aquelas pessoas do grupo estão indiferentes, né? E começam inclusive a adotar posturas até físicas, né? Cruzando o braço, cruzando as pernas, se afastando até espacialmente do local onde você está dando a palestra, né? Porque é sabido que as pessoas que, por exemplo, mais se aproximam ou que sentam mais adiante dentro de um salão de palestras são normalmente as pessoas que estão mais interessadas naquele assunto, então querem se acercar, querem se aproximar do orador, porque elas sabem, elas sentem que a proximidade física com aquele palestrante vai também fazer com que elas recebam mais energia, recebam mais dessa força que está emanando do palestrante, do professor que está dando a aula. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos interesse ou quanto mais distanciamento a pessoa quer daquele assunto, mais longe ela tenta sentar na sala ou na classe, em qualquer lugar que seja, a pessoa tenta ficar longe, né? Porque aí até o som fica mais baixo e a pessoa não sente
aquela energia toda. Há realmente uma troca energética muito forte entre o orador e aquelas pessoas que estão próximas. E realmente, se há alguma dica que a gente pode dar, é que realmente nós devemos tentar mentalmente, astralmente, emocionalmente auxiliar o orador, né? Porque eu me lembro muito bem de ter comparecido a certos lugares onde eu sempre me sentia muito bem dando a palestra e comentando isso para algumas dessas pessoas. Elas me disseram que aquele grupo estava orientado a imaginar certas cores positivas, amarelo, azul, e transmitir para aquele orador, para aquele professor, aquela pessoa que está ali transmitindo aquela mensagem, normalmente uma mensagem espiritual. E aí isso faz com que o orador se sinta melhor, né? Porque ele está recebendo uma mensagem positiva da plateia, né? E da mesma forma que há plateias que te bloqueiam, né? Que as pessoas cruzam os braços, há pessoas que realmente dormem na sua palestra, provavelmente porque elas querem ouvir a tua palestra lá no plano astral, né? Só falta realmente roncar durante a conferência. E também esse lado esotérico aí das pessoas que estão do outro lado é uma verdade. Eu já tive inúmeras informações com relação a isso, que há certos auxiliares invisíveis, né? Quando você trabalha principalmente nesse campo espiritual, quando você vai dar uma palestra, pessoas do outro lado da vida também vão ali injetar energia, injetar inspiração para que você possa melhor dar uma conferência, né? E realmente o fenômeno da expansão da aura é muito grande. Então é um privilégio sempre poder falar para vocês, quer seja nas palestras, quer seja aqui no nosso programa Lux Esotérica. Mesmo que à distância, vocês tenham certeza que eu sinto muito fortemente o interesse que há em vocês, que estão principalmente nos acompanhando ao vivo, mas também naquelas pessoas que ouvem as nossas gravações, né? É muito grato poder ser um canal, né, de transmissão desses conhecimentos. E realmente só gostaria de finalizar dizendo que a oratória, né, como bem diziam os grandes instrutores dos mistérios antigos, a oratória é a verdadeira mediunidade, né? Porque um professor, um palestrante, um conferencista, um padre proferindo a sua homilia, na verdade ele está trazendo lá do plano espiritual mensagens aqui para o plano onde nós estamos atualmente atuando, o plano tridimensional da matéria. Então ele é um grande médium, um grande tradutor dessas energias aqui para baixo. Então é uma grande satisfação fazer esse trabalho e sabendo que nós podemos realmente auxiliar essas pessoas, recebendo com muito carinho todas essas mensagens que vêm, e aqueles que podem dar as palestras também saibam que é uma oportunidade ímpar, porque quando você tem que explicar, quando você tem que instruir, é aí que você mais aprende, é aí que você mais fixa e aprofunda um assunto, né? Então, hoje nós vamos chegando aqui ao fim do nosso programa Lux Esotérica e abordamos 2 temas, né? As influências ocultas que acontecem numa cirurgia e também a questão da relação do médico com o paciente, e também no segundo bloco tratamos aqui dessa questão das palestras, das aulas, das conferências, né? Ficamos muito gratos pela presença, a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo e também aqueles que estão ouvindo em outros horários, em outros dias, as gravações aqui
do programa Lux Esotérica, que está à disposição no site da Loja Esotérica Virtual, em www.levir.com.br, e aqui no site da loja, aliás, da Rádio Esotérica Virtual, é www.esoterica.fm. Mas para arrematar e finalizar esse trabalho, vamos uma vez mais pronunciar o mantra do ser interno, que foi composto pela doutora Annie Besant, e uma vez mais reconectar, recontactar o nosso eu interno, a nossa alma, o nosso eu espiritual. Vamos nos relaxar uma vez mais, buscando respirar lenta e profundamente, fechando os nossos olhos. Sintamos aquela chispa divina que brilha dentro do nosso coração e vamos procurar internalizar, compreender e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual e ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM. Encerramos mais esse programa nesta quinta-feira. Nos despedimos com o nosso boa noite, esperando que nós possamos nos encontrar com muita saúde, com muita disposição para estudarmos conjuntamente numa próxima oportunidade. Sempre aqui na Esotérica FM, de segunda a sexta-feira, às 21 horas, o programa Lux Esotérica. Tenham um bom descanso, uma boa noite, que a bênção do Mestre repouse sobre as suas cabeças, meus amigos e amigas ouvintes, e até a próxima oportunidade, onde estaremos de volta no programa Lux Esotérica. Até a próxima. Uma boa noite para todos vocês.